Olá, este é o Reunião de Pauta, um programa que faz a conexão entre as equipes de Curitiba e de Brasília, da Editoria República, da Gazeta do Povo. Tem ao meu lado aqui André Gonçalves, Fernando Martins, eu sou o Fernando Jasper. Lá de Brasília a gente tem Evandro Éboli e a gente vai falar aí dos novos presidenciáveis, prováveis ou possíveis candidatos à presidência da República em 2018. Esse fim de semana foi cheio de convenções, de eventos aí envolvendo os partidos. A gente começa falando lá de Brasília com o Evandro para falar sobre a candidata ou provável candidata do PCdoB, a Manuela Dávila. Como é que foi o congresso do PCdoB aí no fim de semana, Evandro? Bom dia, Jasper, bom dia aos colegas que estão aí no estúdio, bom dia quem nos acompanha aqui nas redes sociais da Gazeta do Povo. Pois é, Jasper, tivemos aqui o fim de semana o 14º Congresso do PCdoB, onde foi apresentada, né, oficialmente a pré-candidatura da deputada estadual Manuela Dávila, a Manuela, que é bastante conhecida no partido, aqui no Congresso. Ela já teve 2 mandatos de deputada federal, e agora essa aposta do PCdoB, e que minha opinião é que não acredito que seja séria a candidatura dela, no sentido de que vá vingar, de que vá para frente, e acho que há sério risco mesmo de não se efetivar lá na frente, dependendo do cenário político que a gente tiver. O que eu vi, o que testemunhei aqui há 3 semanas, quando foi apresentado aqui, eu estou aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Primeiro foi apresentado aqui e tal, numa coletiva, com a bancada. Minha percepção é de algo de pouco entusiasmo, enfim, não entendi muito por que o PCdoB trouxe o nome da Manuela. Agora tem uma candidatura própria. Eu acho que tem o efeito, ainda que ela não vá, eu acho que ela não é uma concorrente com chance alguma, mesmo que o Lula venha a ser inviabilizado de se candidatar. Ela não é a segunda opção da esquerda, que tem Ciro Gomes. Se o PT vai fazer uma tentativa com Haddad, enfim, mas eu com certeza não vai ser a Manuela Dávila a segunda via da esquerda aí. Mas o que traz de positivo uma candidatura própria é uma mobilização interna no partido. Um dos autores estava conversando comigo no fim de semana, já quando lançou, que as pessoas, enfim, alguns diretórios estaduais, procurando em diretórios municipais, procurando se filiar e tal. Enfim, tem essa movimentação ali, né? Dá um gás para o partido e tal. E é isso, quer dizer, o PCdoB, que é um aliado histórico do PT e tal, mas a minha opinião sobre a candidatura dela e o que eu senti, e no próprio Congresso ali, quer dizer, enfim, a claquete toda, né, eram mais ou menos uns 1.000, entre delegados convidados, umas 1.000 pessoas, e sim, aplaudir. Ela faz um discurso ali né, o discurso da esquerda, o discurso do PCdoB e tal, e muito próximo ao discurso do PT, mas não vejo, quer dizer, curiosidade de ver uma próxima pesquisa eleitoral com o nome dela já inserido, para ver que desempenho que vai ter. Enfim, não acredito que passe de 2%, 3%, pelo menos por enquanto. Jasper. Legal, Evandro. Para quem está chegando agora, a gente está falando aí de alguns dos presidenciáveis, alguns dos candidatos que a gente pode ou não ver no ano que vem, né? Nesse fim de semana houve algumas convenções. A gente tem Manuela Dávila, como o Evandro falou, também tem Álvaro Dias, aqui do Paraná, Paulo Rabelo de Castro, atual presidente do BNDES. Tem um banqueiro também, o João Amoedo, do Partido Novo. O Fernando Martins também já produziu matérias aí sobre a Manuela Dávila, né, Fernando? A Manuela, ela é do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, e ela, até por esse fato aí, o país vive uma polarização, enfim, acusações entre coxinhas, petralhas e desse tipo de troca de acusações. E um termo que tem sido muito usado aí para tentar estigmatizar aí é justamente o termo comunista. E o Partido Comunista do Brasil tem orgulho, enfim, inclusive recentemente foi o centenário aí da Revolução Russa, Revolução Comunista da Rússia, 100 anos, e o Partido Comunista do Brasil, ele inclusive fez elogios, enfim, à Revolução. E só que a Manuela Dávila, dentro dessa, como candidata, já ela deu declarações que, não como pré-candidata, no caso, declarações de que o mercado não precisa ter medo dela, apesar do partido elogiar aí o comunismo. Ele
carrega o nome comunista, não precisa ter medo disso, porque ela não vai fazer um governo, vai quebrar contratos, tudo, ou seja, ela já está meio que caminhando para um pouquinho para o centro aí, para ser mais palatável. E ela tem um perfil talvez menos comunista, que a gente pode dizer, e mais como feminista. Ela é uma grande defensora de causas das mulheres em Facebook, nas redes sociais e até na ação dela aí como parlamentar. E ela é uma comunista de iPhone, né? Para citar a brincadeira que o pessoal faz, né? Ela Só lembrando, né, o Fernando fez o trocadilho ainda com a comunista consumista, né? Que não tem medo de se assumir como consumista, né? Exatamente, porque inclusive isso foi há um ano atrás, ela divulgou um vídeo nas redes sociais dizendo que não há problema nenhum em um comunista ser consumista ou consumir produtos. É como um iPhone, ou seja, ter um iPhone. E até ela disse que o iPhone foi uma invenção dos comunistas. É uma forçação de barra, porque ela disse que havia pesquisas de telecomunicações na antiga União Soviética que levaram ao desenvolvimento da telefonia celular, mas aí dizer que o iPhone foi inventado por comunistas é um exagero muito grande. Pois é, alguém vai dizer também que foi criado na Grécia Antiga, vai começar, vai ter enredo de escola de porque se samba. você for pegar as raízes mesmo, você vai achar em vários lugares, né? Verdade. Mas assim, aproveitando o gancho do Fernando, eu acho que a candidatura da Manuela me parece uma tentativa da esquerda tentar demonstrar alguma vitalidade, né? Mostrar que tem algumas opções ali que não fiquem só a reboque do Lula. Embora o PCdoB, como o Fernando falou, é um partido tradicionalmente satélite das candidaturas do Lula, né? Pois é, mas ela aparece como uma alternativa, um possível novo caminho para a esquerda, para não depender só do Lula, do ex-presidente, mas o Evandro, que acompanhou o Congresso, a Manuela Dávila não ficou muito desvinculada da imagem do ex-presidente, não, né, Evandro? Pelo contrário, pelo que você pode acompanhar aí, não foi? Verdade. Só uns comentários antes de entrar propriamente no Lula, sobre a questão da Revolução Russa. Teve, acho que no domingo de manhã, teve um culto à Revolução Russa ali no Congresso. Teve uma sessão de homenagem à Revolução Russa e o pôster do Lenin espalhados ali no Congresso e tal. Mas é isso, Jasper. O Lula foi a grande atração do programa do Congresso do PCdoB. O Lula teve uma participação ontem. Curioso, desde sábado. Eu estive lá no sábado, estive no domingo, e, enfim, os discursos de muitos petistas lá, antes da presença do Lula, né? No sábado já estava o Gilberto Carvalho, o governador do Piauí, o Wellington Dias, então, enfim, a relação PT-PCdoB continua forte e vai continuar forte de qualquer maneira. E uma citação engraçada, porque como o tempo em que passou, quando passou uns vídeos, aparecia a imagem do Lula, ele era aplaudido, antes mesmo da presença dele, que se deu ontem de manhã, isso ainda no sábado, eu estou falando. E teve um dos deputados petistas que discursou, que falou: não temos problema com a candidatura da Manuela Dávila, se ela for para o segundo turno, vamos apoiá-la, se o Lula for para o segundo turno, temos certeza que tem o apoio dela, e claro que o cenário ideal seria um segundo turno com Manuela e Lula, o que é absolutamente impossível de acontecer, a gente sabe disso. Mas o Lula foi o centro da atração, era o nome esperado no PESO, afinal é uma relação de 40 anos do PCdoB com o PT, foi muito aplaudido. O Lula fez um discurso também nessa linha, ele brincou, Lula, e as tiradas dele de palanque, quando a gente sabe, ele brincou que pintam ele de extrema esquerda, pintam o Bolsonaro, ele falou algumas vezes no Bolsonaro, de extrema direita, e buscam o centro, e que o centro apontam como Geraldo Alckmin ser essa via. Aí ele virou e brincou: por que essa terceira via, esse centro não pode ser a Manuela Dávila? Foi aplaudido e tal, enfim, o Lula sabe conquistar a plateia, a piada em palanque, a gente sabe do talento dele no palco, né, no palanque e tal. E ficou claro, ele também falou isso e deixou para último. O Lula é muito estrategista, né? A última coisa que ele falou no discurso foi um recado: Manuela, não adianta, se quiserem criar rusga entre nós, não vão conseguir. E tal, enfim, eu não estou incomodado nem pouco com essa candidatura e, enfim, isso não vai alterar em nada. E é bem isso, isso é o fato. Eu não acho que a Manuela seja uma candidata competitiva, não acho que ela vá, enfim, avançar mesmo, repito aqui, se vier assim inviabilizado, tiver a candidatura dele impossibilitada pela justiça, e vão buscar outro nome, que eu acho que pode ser o Ciro Gomes, o Haddad, enfim, não sei, eles vão correr atrás aí para substituir.
Mas é isso, o Lula foi o esperado, havia uma expectativa de que ele fosse no sábado, não foi, e o que a gente apurou ali é que o Lula não anda em avião de carreira, ele só anda em jato fretado, em avião fretado. E que parece que o PT e o PCdoB se mobilizaram ali, se cotizaram para poder fazer enfim, bancar o custo, não sei, acho que entre 20 e 30 mil reais o custo de um avião a ser fretado e tal. Aí possibilitou a vinda dele no domingo, ele veio e participou, e foi de fato a grande esteira, aplaudido. No final, só para eu encerrar também, o encerramento dele foi com um grito de Lula, guerreiro do povo brasileiro, enfim. Está posta aí que o PCdoB, no final, e os seus militantes vão estar apoiando, se o Lula vier a ser candidato, é o Lula que vai ser o nome deles. É isso, já. Tá certo, Evandro, obrigado. O pessoal, como o Evandro disse, o pessoal do PCdoB, do PT, eles se cotizaram aí para pagar o voo fretado. Se o presidente, né, o ex-presidente Lula pegasse voo comercial, sairia bem mais barato, né? Sai bem mais barato que 30 mil pegar o voo, mas ele não quer, enfim. Então eles se cotizaram para pagar o voo fretado. Então o ex-presidente só participou no domingo do congresso do PCdoB. A gente falando da esquerda, mas as principais novidades que têm aparecido aí para essa campanha do ano que vem estão no outro lado, no lado da direita. Entre elas um banqueiro, né? João Amoedo, Fernando Martins, o que a gente pode esperar dele? Ele está no Partido Novo, né? E o nome é Partido Novo, né? Exatamente esse. É um partido que ele está, enfim, ele é oficialmente constituído desde 2015, é um partido recém-fundado, e ele foi fundado por pessoas com orientação bem liberal na economia, enfim, ou seja, menos Estado e mais iniciativa privada. E o João Amoedo, um pouquinho do perfil dele, ele foi sócio do BBA, foi um banco, ele foi conselheiro e vice-presidente do Unibanco, que hoje, enfim, o Unibanco hoje é Itaú, e ele também é sócio da Casa das Garças, que é um instituto liberal lá do Rio de Janeiro, e ele tem bastante, o João Amoedo ele tem bastante essa orientação liberal. Lá no Congresso, nesse lançamento, enfim, do João Amoedo, enfim, isso ficou bastante claro e o partido pretende ter essa candidatura e pretende, enfim, investir, ser um desses partidos que vai se mostrar como defensor aí das liberdades individuais, liberdade da pessoa fazer, enfim, das empresas de empreender e, de qualquer forma, enfim, esse é o posicionamento do Partido Novo. E uma curiosidade aí, o André até pode comentar isso, o João Amoedo, além de ser um banqueiro, além de ser esse liberal, ele é um super atleta, né? Ele disputa competições de Ironman, que são aquelas competições extremas, né, de corrida, natação e ciclismo. Você faz vários quilômetros, muito acima do que uma pessoa normal, até um atleta normal consegue fazer, né? Lembro que o ex-presidente Collor praticava esportes também, né? Ele fazia, já presidente, ele fazia aquelas corridas dele no domingo de manhã e, enfim, ganhava uma moralzinha com isso também, né? E acho que tem uma coisa interessante nesse evento do Amoedo, que assim como o Lula foi a estrela do evento da Manuela Dávila do PCdoB, a estrela do evento do Novo foi o Gustavo Franco, né? Um ex-tucano, teve uma atuação bastante importante na formulação do Plano Real. Participou, fez um discurso que, ao que consta, gerou bastante empatia lá das pessoas, defendeu drasticamente as privatizações, criticou o modelo capitalista vigente no país. Acho que Gustavo Franco vai ser um nome bastante importante. Vamos ouvir falar muito dele aí ao longo dessa discussão, desse debate eleitoral que se aproxima. Gustavo Franco, para quem viu, não foi muita gente que quem viu, mas o Gustavo Franco é o protagonista do filme do Plano Real, né? Ele teve um papel importante no Plano Real, talvez não de protagonista, de condutor, enfim, mas teve um papel importantíssimo e ele é retratado nesse filme. Agora, o Fernando falou do Partido Novo, né, que agora está lançando aí o João Amoedo. Tem um outro possível candidato que estava no Novo, se mudou para o PSC, que é o Paulo Rabelo de Castro, né, presidente do BNDES, também quer concorrer em 2018. Mais um candidato aí da linha, podemos dizer, liberal. Aí ele estava no Novo, foi um dos fundadores do Novo, saiu agora recentemente indo para o PSC, que é o Partido Social Cristão, que é onde está o Bolsonaro, inclusive. Só que o Bolsonaro vai sair do PSC, só não saiu ainda para não perder o mandato de deputado por infidelidade partidária.
e para ir para o Patriota, que é o novo nome do PEN, Partido Ecológico Nacional, ou seja, é uma dança de cadeiras. Mas o Paulo Rabelo de Castro acabou sendo aí a opção do PSC para ter um candidato aí em 2018. E também o discurso dele é liberal, que precisa o Estado precisa incentivar as pessoas a empreender. O BNDES, de certa forma, tem esse papel. Acho que ele deve aproveitar aí o fato de ser presidente do BNDES para dizer isso, que vai ser o candidato que vai incentivar aí os empreendimentos. Só que acho que o que ficou mais destacado nele foi uma fala aí sobre mais de política, e uma fala que fica naquela linha de, será que ele é tão liberal assim? Porque ele fala que vão desintoxicar a política brasileira, passar por um processo de limpeza, de higienização. Esses termos, assim, lógico, isso pode ser interpretado de várias formas, mas historicamente esses termos de higienização são termos associados mais a um radicalismo de direita, mais a uma linha, digamos, de um Estado mais autoritário. Enfim, foi muito usado, por exemplo, na época do nazifascismo. Então, é lógico, pode ser apenas de querer dizer, nós precisamos moralizar a política, mas são termos que, enfim, como candidato à presidência, ele precisa ter um certo cuidado em usá-los para não criar, enfim, não criar grandes polêmicas. Precisa dizer exatamente o que ele pretende com isso, de moralizar a política. E, de certa forma, também é contraditório, né, André? Porque ele fez, durante esse evento que foi lançado, sua pré-candidatura à presidência, ele fez elogios a um político que é tradicional, um ex-político brasileiro, já falecido, mas que ele tem um histórico que foi bastante complicado, né, André? Diga lá, quem que é o candidato? Antônio Carlos Magalhães. Ele elogiou Antônio Carlos Magalhães. Além disso, o velho PFL, né? Ele diz que as referências políticas dele são essas, o que soa um pouco estranho, né, para quem quer defender uma nova direita, né, uma direita realmente mais liberal. O PFL era o Partido da Frente Liberal, mas a prática dele nunca foi exatamente essa. Antônio Carlos Magalhães era, na verdade, um grande caudilho baiano, né, que gerou raízes, né? A gente tem lá o atual prefeito, é seu neto, né, o ACM Neto. E, curiosamente, né, Fernando, talvez ele tenha falado isso até para cativar a audiência do Congresso do PSC, que foi realizado em Salvador. E que foi o que reuniu mais pessoas dentre todos esses quatro. Cerca de 2.500 pessoas estavam lá. Algo bastante curioso. Mas o Fernando Jasper consegue nos ajudar aqui um pouquinho para tentar decifrar quem é Paulo Rabelo de Castro, né? O que ele pensa de verdade e tal, o currículo dele. Sim, embora ele tenha saído do Novo, né, do Partido Novo, para elogiar o Antônio Carlos Magalhães, e esteja falando aí higienização da política, enfim, né, já está dando uma de candidatão, né, bem populista até certo ponto, né, mas ele tem um histórico aí na academia, né, ele é um economista, ele é formado no Rio de Janeiro, ele tem mestrado e doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Chicago, ou seja, ele é um Chicago Boy, como eram os conhecidos os ultraliberais formados lá na Escola de Chicago. Ele teve aulas, por exemplo, com o prêmio Nobel Milton Friedman, que é um ícone do liberalismo, assim, um grande defensor do liberalismo econômico. Então, o Paulo Rabelo de Castro ele tem esse histórico mesmo de ser um liberal, defende causas liberais. Ele tem um livro chamado O Mito do Governo Grátis, no qual ele fala por que não existe governo grátis e por que sempre a gente acha, enfim, que está ganhando algum benefício de graça do presidente, alguém, na verdade, está pagando por isso. Sempre alguém está pagando por isso, é o que já dizia o Milton Friedman, professor do Paulo Rabelo de Castro, ele dizia que não existe almoço grátis. Mas é curioso porque, apesar desse histórico, apesar do livro que ele escreveu, na presidência do BNDES, que ele ainda exerce, ele está tendo uma postura curiosa, ele está até brigando com o Ministério da Fazenda. Ele criticou várias vezes, por exemplo, a troca da taxa de juros do BNDES, a troca da TJLP pela TLP, uma troca que na prática aumenta a taxa de juros cobrada pelo BNDES porque retira grande parte do subsídio. Ou seja, o Paulo Rabelo de Castro está defendendo o subsídio às empresas, as indústrias principalmente, como uma forma de desenvolvimento. Isso não é muito liberal, né? Para quem não entende muito liberalismo, é menos Estado, ou seja, é concorrência entre os bancos, inclusive, e o BNDES tem taxa de juros sempre mais baixas do que as de mercado. Né? Exatamente. Então, o liberal mesmo, o liberal de verdade, estaria defendendo o fim do subsídio, que jamais existisse subsídio, que todos devem concorrer em condições iguais, quem for melhor ganha, quem for pior perde e quebra,
e também defende que você não deve ajudar com dinheiro público a empresa a ficar viva, que foi coisa que aconteceu muitas vezes, aconteceu nos Estados Unidos depois da crise, aqui no Brasil também acontece bastante, a gente vê dinheiro público indo para ajudar empresas que já deveriam ter falido e dando lugar a empresas mais eficientes. Então, quer dizer, o Paulo Rabelo ele tem essa contradição, né? Quer dizer, tem esse verniz liberal, tem essa história, né, de economista liberal, mas na prática, quando ele está ali com a caneta na mão, no maior banco de fomento do país, um dos maiores bancos de fomento do mundo, ele tem essa posição mais desenvolvimentista, mais ligada à esquerda, que é de você defender juros subsidiado para empresários. Acho que assim, quando você está falando de pequenas empresas, é uma coisa. Agora, quando você está falando de juros subsidiado para grandes empresas que têm acesso ao mercado de crédito, aí fica mais complicado. Aí vira transferência de renda do contribuinte, que é quem banca o BNDES, para grandes empresários, né? Aí fica mais complicado. Agora, a gente está falando aí de vários presidenciáveis, já falamos da Manuela Dávila, do João Amoedo, do Paulo Rabelo de Castro. Tem um outro nome aí que é aqui do Paraná, né? Que é onde está a redação da Gazeta do Povo, que é o Álvaro Dias, né, André? Pois é, a gente começou na esquerda, né? Falando do PCdoB, falando do Lula. Foi para a direita, falou do Amoedo e do Rabelo. Aí agora a gente vai falar um pouco de um candidato que quer se posicionar como um candidato mais ao centro, né, como uma alternativa a tudo que está aí, que é o Álvaro Dias. Aí, aproveitando um pouquinho o teu gancho, né, Fernando? Você falou sobre a prática política, a diferença entre teoria e prática, né? O caso do Rabelo, que na teoria é um ultraliberal, na prática não é bem assim. E o caso do Lula, que também se aproxima muito, né? Que é um nome de esquerda e que na prática dos seus governos não fez o governo exatamente de esquerda, né? Beneficiou também muitas empresas, como a gente viu aí, acabou descambando pela Lava Jato. O Álvaro é um político que passou por 7 partidos e vem construindo o discurso dele na desmoralização do sistema partidário brasileiro, né? Ele diz que não dá certo mais o modelo como ele se apresenta como um candidato novo, de um partido novo, que também não é tão novo, né? Uma carcaça ali de um partido, Podemos, mas vai tentando colar esse discurso. Ele, em alguns momentos, ele se afasta da esquerda, né? Quando ele bate no Lula e apoia o Sérgio Moro, em outros momentos ele se afasta da direita, ou principalmente do PSDB, que é o seu ex-partido, né? Criticando as estruturas partidárias. Mas o fato é que ele é fruto desse sistema partidário. A gente estava lembrando, e o Evandro talvez consiga nos ajudar bem lá de Brasília também para falar sobre isso. O Álvaro foi durante muitos anos líder do PSDB, uma voz ativa do partido, e agora saiu e quer se lançar como algo novo. O novo deles segue algumas receitas tradicionais aí, né? Como, por exemplo, conseguir filiação de jogadores famosos, né? No caso do Romário, filiou o Bebeto, né? No fim de semana agora. O que dá para esperar da candidatura do Álvaro? Eu acho que, André, você disse bastante. Enfim, o senador Álvaro Dias ele tem, primeiro, uma situação extremamente confortável, porque ele tem mais 4 anos de mandato como senador. Aí fica tranquilo você fazer uma disputa presidencial sem compromisso, obrigação com ganhar, se é que, enfim, eu também não acho que o senador Álvaro Dias seja um candidato competitivo. As pesquisas, ele já está, ao contrário da Manuela, ele sim já está há um tempo aí no sereno, né, nessa disputa, o nome dele colocado. E a convenção que teve há uns 2, 3 meses atrás do Podemos, exatamente foi isso que você falou. Quer dizer, o propósito, a grande atração era o Marcelinho Carioca. Enfim, tem o Romário, o Marcelinho Carioca foi meio um apresentador ali. E temos uma legislação eleitoral que vai continuar possibilitando essa história do votado, mais bem votado, puxador de votos ainda, né, como Tiririca e outros aí, e um jogador de futebol conhecido, a gente sabe que também vai nesse sentido, vai nessa linha aí. Mas também não aposto muito nessa candidatura do Álvaro Dias. Eu acho que o partido dele já está tendo defecções ali. A gente está vendo aí o Alexandre Baldi, que é um deputado de Goiás, que estava lá também na convenção, fez um discurso eufórico com o Podemos e já está saindo. O Baldi é outro caso que se assemelha ao Álvaro Dias. Ele está no primeiro mandato e no 4º partido dele. Está indo para o 4º partido dele, que deve ser o Partido Progressista, o PP, que é o centrão aí, tem que ocupar um ministério, o poderoso Ministério das Cidades lá. E já começa também com pontos negativos, uma aproximação dele aí com Cachoeira e tal, e ele, quer dizer, e pelo visto Podemos não vai ficar só nisso, vai ter outras, mais gente saindo, a gente vai ter a janela do ano que vem ainda aí. Enfim, cada um vai atuar, o deputado que tentar reeleição vai atuar de acordo com o seu interesse ali. Se o partido não tiver
vingado, se essa candidatura do Álvaro não tiver até lá razoavelmente, né, com desempenho melhor, provavelmente nem pode ser, porque a gente sabe que uma candidatura a presidente que puxe voto ajuda na eleição de um deputado. Eu acho que é isso, André. Pois é, a gente é curioso sempre falar, né, de um candidato que fala aí no problema, né, do sistema partidário brasileiro. O caso do Álvaro Dias já está no seu 7º partido e tem colegas de sigla que têm tantos ou mais partidos na bagagem também. Realmente, é de se concordar que o nosso sistema partidário não funciona direito quando você tem alguém que já passou por tantos partidos, né? Realmente, parece que é conforme a conveniência, aí tem uma briga interna, aí muda de partido, enfim. E não deixa de ser curioso, né, André? A gente estava comentando antes do programa aqui, no caso do Podemos, eles terem aí uma linha de ataque, aí seria curioso ver uma chapa aí, Bebeto e Romário. Deu certo na Copa de 94, né? Mas agora na política mesmo... faz tempo, né? Mas só para arrematar aqui toda essa história, né? A gente está falando de um monte de candidato que possivelmente não ganha eleição, né? Hoje todos nós acho que concordaríamos que eles não têm grande chance de ganhar. Mas uma eleição sempre é necessário, primeiro, ali essa negociação para se formar chapas, você engrossa alguns nomes que você compõe ali como vice, ou mesmo como apoiadores, formuladores de ideias para esses partidos. Mas principalmente também tem os laranjas, né? O Fernando Martins vai lembrar disso, mais em candidaturas regionais, menos em nacionais, mas sempre tem o escadinha, né? Tem o cara lá que vai participar no debate aqui, junta-se os dois Fernandos contra o André, e eles começam, um levanta a bola para o outro cortar e facilita a estratégia de debate. Acho que geralmente em campanhas regionais é bastante comum, por exemplo, é o candidato que bate naquele que está na frente. Exatamente. Nas pesquisas para ele perder votos e o que está em segundo crescer, ou o que está em terceiro crescer. Então essa estratégia às vezes é um nanico que vai bater muito forte e ele é meio o quinta coluna, como a gente diz, do candidato principal. É ele que garante alguma emoção a muitos debates, né? Porque ele está ali para bater mesmo, ele está ali para fazer piadinha, então ele está ajudando os outros, mas ele dá aquela movimentada no debate para não ficar no marasmo. Normalmente os candidatos que estão na frente, ou aqueles que realmente sabem que tem potencial de ganhar, eles vão aparando o discurso para ficar um discurso mais tragável aí, né? Então não ficam nem tanto num extremo nem no outro, né? Então é o que a gente deve ver no ano que vem também. Mas o fato é que pelo menos algum tipo de debate diferente a gente está tendo, né? Questão de privatização, a gente vê gente que saiu dos seus partidos porque não encontrava espaço, caso do Gustavo Franco, que foi lá, o Novo conseguiu abrigá-lo ali, dar a ele espaço para que ele fizesse o seu discurso. A gente vê algo de novo, pelo menos, né? Tem um ingrediente novo no debate. E talvez o que faz, há muito tempo a gente não tem uma eleição que ela vai ser focada em certos aspectos bastante na ideologia, ou seja, tem vários candidatos aí que têm um discurso bastante liberal, né, à direita, e outros candidatos mais à extrema esquerda, por exemplo, o próprio lançamento da candidatura da Manuela Dávila pelo PCdoB. O PCdoB é um partido de esquerda que nunca lançou, sempre esteve mais com o PT, que é um pouco mais ao centro. Então a gente vai ter provavelmente, se todos esses candidatos se lançarem, a gente vai ter um debate que, em certa medida, vai ser bastante ideológico para o ano que vem. Sim, um dos temas, como o André mesmo disse, um dos temas que era vedado, era interditado antes, que é o das privatizações, já aparece aí e flui tranquilamente na fala de vários pré-candidatos ou de pessoas que estão próximas deles, como é o caso do Gustavo Franco aí, que está no Novo, apoiando o João Amoedo. A gente vai continuar acompanhando esse assunto, seja nas nossas reportagens, no site da Gazeta do Povo, aqui no nosso programa semanal. Nós agradecemos muito a audiência, continue acompanhando e até a próxima.